aproveitar, né? Então fica como se fosse a pergunta do Juca Bala, que tá sempre aí, inclusive há muitos anos já, né? Eu vejo muita gente falando essa frase, vejo muita gente falando o contrário dela, dizendo assim, ó, SAF não é a salvação, não é o único jeito. E aí o Vinícius não só tá trabalhando na comissão de SAF, agora é presidente do Conselho Deliberativo e trabalhou lá no Conselho Fiscal, viu os valores com cada vírgula. Como que é a situação do São Bento? São Bento é viável a longo prazo, São Bento só é viável a curto prazo, São Bento não é viável e precisa de alguma ajuda urgentemente. Qual que é a situação real? Bom, vamos conceituar algumas coisas. Primeiro que todos os dados que eu tenho de histórico do São Bento estão lá no site do São Bento. Não vou inventar nenhum número que lá vocês podem ir lá no site, vai ter lá a aba de transparência, tem os últimos, 6, 7 balanços desde 2017, 2016. Tá tudo lá e tá tudo exposto, né? Porque é tudo feito através de um relatório feito por um auditor, ele fiscaliza tudo isso. O São Bento ele tem um histórico de débitos muito antigos. Por exemplo, débito de IPTU, débito com fundo de garantia, com FGTS, e débitos que são da década de 70. Eu acho que até o Almir já falou isso aqui no programa também, e que tem que negociar, você tem que pagar. Só que o débito lá era, sei lá, R$700, hoje virou 2 milhões. Sabe? São juros de 40 anos. Né? E assim, não é uma dívida contraída por uma diretoria ou outra, é uma dívida do São Bento. Hoje, o valor da dívida total está em torno disso, de 6 a... eu projeto até um pouco mais, de 8 a 9 milhões, porque se você somar dívidas trabalhistas, na verdade não é porque a diretoria fez errado, alguma coisa, não. Dívida trabalhista o jogador saiu daqui, ficou descontente e acha que alguma coisa não cumpriu, ele vai fazer um processo. A gente viu alguns casos desse. Cara, eu tava, esses dias, até eu tava revoltado. Citar nome, acho que não pode citar. Não vou citar nome, para evitar possíveis ameaças, assim que pese o processo ser público, né? Então não teria problema, mas não vamos querer dor de cabeça. Se a pessoa quiser entrar lá no Google e pôr assim, processos Esporte Clube São Bento, a pessoa vai ver lá. Cara, tem um jogador que, ídolo aqui, passou recentemente, fez muito gol aqui e tava processando o clube. E aí eu falei, um processo desse cara, não esperava. E não pagaram ele? A gente fala, jogou tão bem. Não pagaram o cara. Entrei lá, era um processo, porque o direito de imagem foi pago, mas ele queria que se refletisse. Porque todo mundo faz no futebol, ele... Um salário, aí pra refletir em verba rescisória, 13º e tal. Cara, ele precisa daquilo, sabe? É um cara que tinha salário de 50 mil reais no São Bento. Precisa, assim, dessas... Então, é coisa boba. São Bento pagou tudo, mas simplesmente ele ficou insatisfeito e ele achava que... E é um direito. Primeiro de tudo, é um direito que ele tem, e se ele conseguir provar na justiça isso, que ele tá correto, o clube tem que pagar. Então, quando você fala dessa dívida, vamos falar 9 milhões de reais, vamos imaginar que o clube vai ter que pagar isso um dia, né? Para ele liquidar, vamos pensar assim, que o clube conseguiu, dentro do orçamento, poupar R$500 mil por ano. Você está falando em 18 anos para poder pagar essa dívida. É uma dívida impagável? Não, não é. Mas pela projeção do que o clube consegue poupar, pensando que ele tem recursos escassos para montar time... E R$500 mil por ano é um... R$500 mil por ano é um... se você tiver cota de TV, se você tiver na 2 e sem divisão nacional, você não... É um valor alto. Difícil conseguir isso aí, né? E aí, assim, é muito complicado. Por isso que a SAF, ela vem liquidando esse tempo, né? Ele vai matar esses 18 anos que a gente demoraria para liquidar tudo isso de uma vez só. E essa é a grande vantagem, né? É o que a gente falou de dinheiro, fazer dinheiro, né? Que você... o cara colocou o dinheiro ali, que a gente falou, libera a lei do incentivo, aí de repente tem algumas outras coisas. A concessão que hoje é pesada, principalmente a concessão do estádio que foi oferecida, hoje a gente não consegue arcar com os custos. Mas se o dono da SAF quiser, né, linkar o clube com isso, ele pode de repente fazer uma loja do clube dentro do estádio e acabar gerando mais receita ainda, e uma coisa que a gente não tem condição de fazer, mas ele pode, com o investimento dele, acelerar isso, e assim, ele pondo dinheiro, o clube começa a render dinheiro também, assim, e todo mundo fica feliz. Mas sobre a pergunta, Vinícius, então, você é o único jeito ou você acredita? Não é o único jeito. Vai muito do que os sócios entenderem, e aí por isso a Assembleia Geral, de solução. A gente tem a solução de esperar os 18 anos, 20 anos que seja para pagar os débitos. Com
a possibilidade de não demora mais, de você não ter, você ou conseguir então poupar. pode demorar menos. Por exemplo, a gente vendeu o Lucas Lima, a gente tem participação em alguns atletas, pode ser que algum deles o tenha uma Cauê vai pro projeção. Real Madrid. E vir a liquidar. Mas existe um grau de incerteza muito grande. Exatamente. Até dos $500 mil que você falou, tem um grau de incerteza gigantesco. Exato. Porque vão ter juros, enfim. E partindo do princípio que daqui em diante não vai acontecer mais nada. Né? Então, de débito. Processo trabalhista, né? Por isso, assim, a questão tem que ser muito transparente. A gente quer um resultado mais imediato ou um resultado a longo prazo. E em paralelo a isso, é importante até quem tiver acesso ao relatório lá da SAF, da comissão da SAF, é muito importante as cifras que estão se trabalhando. Os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A e Série B vão ser negociados já para 2025. Né? E se fala em uma injeção de R$4 bilhões nos times da Série A e Série B. Quando você fala esse valor, eles vão estar distribuídos em 40 times. Né? A gente está falando de mais ou menos uma aporte de 100 milhões para cada time. Esses 100 milhões vão criar um abismo entre os times da Série A e Série B e o restante. Eles vão começar a competir entre eles, vão começar a pagar salários astronômicos para jogadores e os que estão abaixo disso aí... Exatamente. Quem subir a Série C vai bater de volta. Nós, os clubes pequenos, eu não estou falando só São Bento, todos os clubes pequenos, vai ter que se contentar com o que sobrar dali. Porque não vai ter condições de competir com eles, de tirar um jogador dali, e mesmo um jogador em formação, quando ele for formado, se ele for sondado por um clube que já está na Série A ou Série B, ele vai embora. Vai ser até muito esse abismo que você falou, até hoje em dia, assim, de repente um clube de Série B, que hoje ainda a maioria dos clubes de Série B do Brasil faz aquele contrato com o jogador que é dono do passe, não tem contratos longos, né? De repente, num eventual futuro assim, ele pode ter um dinheiro para pegar um moleque da base de um time que nem a gente, assim, igual os grandes fazem, né? Virar assim, nossa, o Sampaio Corrêa virou um bicho-papão de pegar jogador, porque agora o dinheiro deles é muito maior, porque virou um abismo, né? Como você falou, virou clubes muito rentáveis. Por isso que era melhor você fazer parte desse clube, né? Senão você tá fora dele. Mas isso tudo é decisão dos sócios, é uma decisão coletiva. É óbvio que se a maioria dos sócios entender que não, que é melhor por nossa segurança manter como está, mantemos como está. Não reformamos o estatuto e negamos a possibilidade de SAF. E até dando a minha opinião, não sei se interessa alguém, mas assim, do que o Juroca falou, eu acho que o Vinícius deixou claro que não é o único jeito de se manter vivo, mas eu acho que é o único jeito de se manter competitivo, talvez. Pra gente conseguir brigar pelas coisas, tentar ser vitorioso no campo. Eu imagino que o Vinícius falou 20 anos sobrevivendo, mas eu não imagino 20 anos competindo desse jeito. Eu acho que vai ser sobrevivendo mesmo, né? Vão ser 20 anos do jeito que a gente tá. Sobe, cai, briga, vai... Chega talvez numa Série B, depois cai tudo de novo. Um projeto sólido é muito difícil. Dessa instabilidade. Exato.